pé nessa manhã. Vamos estar orando ao Senhor para que Ele possa vir e falar aos nossos corações nessa manhã aqui, ainda fria, mas uma manhã em que o Senhor vai falar e inundar os nossos corações com a presença dEle. Nós vamos ouvir aqui louvores, nós vamos adorar ao Senhor. E nessa manhã você abaixe sua cabeça, coloque sua mão em seu coração e comece a orar ao Senhor, pedindo para Ele vir e falar ao seu coração nessa manhã e derramar do fluir na sua vida, do Espírito Santo dEle, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui reunidos, Pai, para Te adorar, para Te bendizer, para Te exaltar, para Te glorificar, para, Senhor amado e querido, entoar louvores ao Senhor, para, meu Pai amado e querido, Senhor, nós aqui adorarmos ao Senhor com o nosso espírito e em verdade, Pai. Que, meu Pai amado e querido, a Tua igreja seja cheia, meu Pai amado e querido, do Teu Espírito Santo, que sinta, meu Pai amado e querido, o fluir da Tua palavra nos corações nessa manhã, Pai. Que as pessoas, meu Pai, sejam impactadas, que as pessoas sejam marcadas, que não seja apenas só mais um culto na direção dos homens, mas, meu Pai amado e querido, que seja, meu Pai, um culto de louvor, de libertação, de graça, de, meu Pai amado e querido, Senhor, virtude vindo da Tua glória, Pai. Que o Senhor fale aos corações, que o Senhor, meu Pai amado e querido, possa, meu Pai, invadir, meu Pai amado e querido, Senhor, a todas as famílias aqui e aquelas que ainda vão assistir, meu Pai. Eu te peço, Senhor, conduz esse culto no Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Os guerreiros de Cristo cumprimentam a igreja capaz do Senhor, amém? Vamos estar adorando nosso Senhor agora com o louvor Braço de Ferro. Aleluia. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração? Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, molho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, usa pecador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore em fé, pule, chore e grite, e não acredite que esse Deus existe, se luta por você. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração? Seu braço é a ponte na escuridão, os seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço,
luta por você. Que luta por você. Amém, aleluia. Vamos dar continuidade agora com o louvor Leva-me Além. Não deixe de adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Oh, leva-me, leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, o teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Oh, leva-me além.
minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Nós agradecemos a oportunidade e as palmas para o Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Aleluias. Que Ele possa realmente nos levar além, né? Além daquilo que a gente pode viver, Ele possa nos levar sempre além. Nós possamos também ir, porque também depende de nós. E nessa manhã, eu gostaria de chamar o irmão Elcio, que ele tem um testemunho para contar aqui para vocês, para edificação de cada um. Amém? Paz do Senhor Jesus, irmãos. Todo culto de varões, os guerreiros de Cristo, né? O Cícero fala, ó, quem tem um testemunho, vamos separar para contar, para enriquecer mais, né? Para mostrar o poder do nosso Deus. E antes dele falar dessa vez, já fui falando, ó, Cícero, eu tenho um testemunho, eu quero contar. Porque eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ainda que eu não faça tudo aquilo que o Senhor quer, porque eu não consigo, mas eu me esforço, né? Eu estava ouvindo um ator americano falar que quando você está numa estrada e seu carro quebra, e você fica dando a mão para pessoas te ajudarem, dificilmente alguém vai parar. Mas agora, quando você está empurrando seu carro, as pessoas se sensibilizam e vão te ajudar. Eu achei muito interessante. Imagina o nosso Deus, né? Com tamanha graça, né? Mesmo a gente não sendo merecedor, Ele nos ajuda, né? O testemunho que eu quero contar é breve, mas que o Senhor, Ele realiza os nossos planos, né? Ele realiza o nosso desejo. E eu saí do emprego e tal, eu sou autônomo agora, né? Sou um microempreendedor. E eu senti no coração de fazer contabilidade, porque eu quero entender mais do negócio. E passou isso na minha cabeça, porque eu não queria mais estudar. Para mim, eu falei, já estou velho. Enfim, mas passou isso na minha mente. Acho que eu vou me dedicar a essa área, porque tem tudo relacionado ao meu trabalho. E alguns dias depois, tinha os últimos dias da vaga da ETEC, sobre contabilidade. Irmãos, eu prestei e passei em 10º lugar. Eu vou voltar a estudar. Então eu quero glorificar o Senhor, porque os nossos planos, ainda que sejam pequenos, mas Ele honra, por mais que você não mereça. Então não desista do seu sonho, dos seus objetivos. Coloque na mão do Senhor, porque Ele realiza, amém? E as palmas louvam o Senhor. Irmãos, Deus ainda realiza sonhos e milagres. E Ele pode fazer muito mais, desde que a gente esteja na direção certa, né? E nesse momento, você vai ter a oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Coloque a mão dentro da sua carteira, pegue a sua melhor oferta, ou abra o seu aplicativo do banco e dê o seu melhor Pix para a igreja. Afinal de contas, né, temos contas a pagar e a obra do Senhor precisa dar andamento aqui. Os irmãos viram que foi feito algumas partes de reforma de sonoplastia e tudo isso gera custos para que nós possamos adorar a Deus melhor. Então nessa manhã, dê a Ele a sua melhor oferta, dê a Ele o seu dízimo, devolva para Ele, porque Ele tem grandes coisas a fazer em cada um de nós. Se nós abrirmos o nosso coração, eu tenho certeza que Ele abrirá as janelas dos céus em favor do meu e do seu trabalho, em favor de mim, de você, da sua família. Eu tenho certeza disso, porque a palavra dele diz que se nós trouxéssemos o dízimo à casa do Senhor, nós não iríamos passar necessidades. E se passarmos, Ele ainda vai nos suprir, porque Ele jamais nos desampara. Amém? Pega a sua oferta, pega o seu dízimo nessa manhã, você vai poder vir aqui ofertar na casa do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora, Senhor amado e querido, eu quero apresentar a Ti, Senhor, todas essas vidas, Pai, que estão, Senhor, dispostas, meu Pai, a ofertar e dizimar na Tua casa, Senhor.
Eu peço a Ti, Pai amado e querido Senhor, que o Senhor invada, Senhor amado e querido, os corações, as empresas, os serviços dos Teus servos, Pai, e continue abençoando eles, os patrões, aqueles que são empreendedores, Pai, que essas empresas, meu Pai, sejam prósperas, Senhor amado e querido, meu Deus, que eles sejam, meu Pai amado e querido Senhor, abençoadores também na Tua casa, Senhor, onde eles pisarem a planta dos Seus pés. Pai amado e querido, Senhor, eu Te agradeço a cada um que pôde, e aquele, Senhor amado, que não pôde, Senhor, que o Senhor entre com a providência também, Senhor amado querido, para que Ele possa, meu Pai, abençoar a Tua casa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para Teu louvor, meu Pai, e é para a Tua glória, Senhor. Amém. Amém? Você pode vir e depositar aqui na frente, enquanto nós vamos louvar ao Senhor. Vamos estar adorando ao Senhor agora com mais um louvor, Dia de Sol. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. O outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou e mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dias de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Glórias a Deus, aleluia. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. O outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. As garras da morte o Senhor me arrancou e mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dias de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva,
seca, hoje eu sou um oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. E as palmas para o Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Aleluia. Nós temos o privilégio de ter um Senhor que nos ama, nos conserta, nos ensina, nos capacita, nos traz a existência, faz a existência aquilo que não existe. Esse é o nosso Deus. E nessa manhã, nós vamos a uma das partes mais importantes que existe no culto, que é para nós podermos ouvir a palavra do Senhor. Então eu quero chamar aqui o meu melhor amigo, o meu pai, que fez aniversário ontem. Ele vai ministrar a palavra de Deus a todos os corações. Vem, meu velho. Curvem suas cabeças nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor amado e querido, meu Pai, Senhor, o pastor Davi, irá ministrar a Tua palavra nessa manhã. Pai, nós, meu Pai amado e querido Senhor, sabemos que ele já tem a palavra que o Senhor mandou ao coração dele. Pai, esconde-o atrás da Tua cruz e transmite, Senhor amado e querido, o Teu querer nessa manhã nas nossas vidas, meu Pai, aos nossos corações, Senhor. É o que eu peço a Ti, Senhor, e Te agradeço. Usa, Senhor amado e querido, ele conforme Tu queres que ele seja, meu Pai, um canal com rios de águas vivas vindo do trono da Tua graça, em nome de Jesus. Graças e paz, igreja. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Fico feliz de estar novamente aqui, fico feliz de ver pessoas novas, fico feliz de saber que Deus está trabalhando neste lugar, né? Eu sei que muitas pessoas sabem que eu fiquei aqui mais de 11 anos, não é verdade? Mais de 11 anos, depois fiquei mais 11 anos ali embaixo, no ponto de pregação que era daqui, e eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, pelas orações, né? E por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Como hoje é uma manhã de testemunho, eu vou dar o meu também, né? Eu vi que o Cícero abre a oportunidade para testemunho. Eu quero falar para vocês que eu trato de uma arritmia há mais de 7 anos. Eu trato dessa arritmia, e eu já estava tomando a quantidade máxima de remédio, não podia aumentar a quantidade de remédio, e eu já não tinha mais opção de remédios melhores para tomar. Aqueles que eu tomava já eram os melhores para essa arritmia. E aí eu fiz um cateterismo e encontrou o defeito do meu coração. O cateterismo encontrou o defeito do meu coração. E aí o médico perguntou se eu queria fazer uma cirurgia de coração. Ele falou assim: você quer fazer uma cirurgia de coração? Eu falei assim: se é necessário eu faço, não tem problema nenhum. E eu louvo a Deus, irmãos, foi feita a cirurgia, e no dia 4 de junho, eu fiz essa cirurgia. Hoje já estou aqui louvando, exaltando, glorificando ao Senhor. Eu estou ainda em recuperação. Eu já estou sentindo já o efeito positivo da cirurgia, porque eu vou ser franco, até uns dias atrás, irmãos, não era fácil não, porque bate uma ansiedade tão grande de você ver o resultado, não é? E a gente sabe que o médico fez o que pôde, mas quem faz o milagre é o Senhor. Quem faz o milagre é o Senhor. Por isso que eu amo e louvo a este Deus que é maravilhoso. Amém?
Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Amém? O versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Muito bem. Versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, seguiram a Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles seguiam, perguntou-lhes: buscais, o que buscais? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Respondeu ele: vinde e vede. Foram e viram onde Jesus morava, e ficaram com ele aquele dia, era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera, e havia seguido, amém? Eu vou parar aqui, irmãos, porque o texto é muito grande, e eu vou parar aqui. Veja bem, o Evangelho de João, ele fala sobre vidas transformadas. E quando a gente fala sobre vidas transformadas, a gente traz uma pergunta: quem que é Jesus para você? Quem que é Jesus para mim? Quem que é Jesus para nós? E o Evangelho de João, ele é sucinto, ele é claro de quem é Jesus. Ele explica para nós quem é Jesus. Às vezes a gente fala assim: eu não sei direito evangelizar ou falar de Jesus para uma pessoa, é porque você ainda não se atentou com detalhe no livro de João, aqui nesse Evangelho de João, porque neste Evangelho mostra Jesus de diversas maneiras, e nós vamos ver algumas maneiras que João define Jesus. Por exemplo, o Batista, ele diz que era o Cordeiro de Deus, ele era o Cordeiro de Deus, é aquele que tira o pecado do mundo. Então João nos mostra que devemos ver Jesus e conhecer Jesus, seguir Jesus, crer nele, saber que ele é o Messias, o Cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo. Isso nós vemos aqui em João 1,36. João 1,9 diz assim: estava chegando ao mundo aquele que é a verdadeira luz, que veio para brilhar sobre todos os que vêm ao mundo. Jesus, então, ele é a nossa luz. Um dos primeiros pontos que João define quem é Jesus. E quando se fala em luz, significa que você já tentou andar num quarto escuro quando acaba a energia elétrica, fica difícil, né? Hoje com o celular nem tanto, né? Você liga lá o celular e já começa a clarear, mas houve época que não tinha celular, era bem complicado, não é? Às vezes você esbarrava em alguma coisa, tropeçava em alguma coisa, mas Jesus, ele viu que nós estávamos tropeçando, e ele veio como luz para abrir os nossos olhos, para que nós pudéssemos caminhar, aleluia, glórias, sem tropeço. Isso que é importante, sem tropeço, nós conseguimos enxergar as dificuldades, as adversidades, os problemas, e conseguimos caminhar livremente, porque o Senhor, ele é a luz para a minha vida, ele é luz para a sua vida, aleluia. O Senhor, ele é a luz. O apóstolo João, ele define que Jesus também, ele é a própria palavra, né? O versículo
primeiro que nós lemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha só, aqui está dizendo que Jesus Cristo, Ele é a palavra, ou seja, quando Deus criou o mundo, tudo, Ele diz, e disse Deus, não foi? Não é assim? E disse Deus, então ali era Jesus fazendo toda a obra que o Pai lhe mandara. Era o Verbo agindo, Jesus estava agindo, criando todas as coisas, criando você, criando eu, para quê? Para louvor da sua glória. O Senhor nos criou para louvor da sua glória. E o que nós vimos aqui a partir do versículo 35, é muito importante. Eu tenho umas anotações ali, mas eu não sigo muito bem as anotações, não sou muito chegado nesse negócio de anotação, não. Eu acabo me perdendo. Aí o que aconteceu? Quando João Batista falou, olha, este é o Cordeiro de Deus. André e outro discípulo, não cita o nome, alguns definem que é João, né, o escritor do Evangelho, né, mas não cita o nome do outro, mas cita André, irmão de Simão Pedro, ok? E André e esse outro discípulo foram fazer o quê? Foram seguir Jesus. Você tem seguido Jesus? Nós temos seguido Jesus. E o interessante é que Jesus vira para ele e fala assim: olha, o que vocês estão procurando? Jesus faz a mesma pergunta para mim e para você. O que você está procurando? O que você quer? Você está me seguindo. Qual é a sua necessidade? E o interessante que André chama Jesus de Rabi, que é mestre, ou seja, ele viu em Jesus um mestre. Não era conhecido ainda. Então Jesus tem que ser o meu e o seu mestre, aleluia. Nós temos que seguir a Jesus e saber que Ele é o mestre, é aquele que ensina, é aquele que vem, aleluia, glória, e abre os nossos olhos, como nós já dissemos, para que eu e você, nós possamos aprender dEle. E sem aprender de Jesus, queridos, nós não chegamos a lugar nenhum com a nossa fé. Porque o apóstolo Paulo diz que a nossa fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus. Então João mostra que Jesus Cristo, Ele era tudo, porque Ele era o Criador de todas as coisas. Ele era o Criador de todas as coisas. E aí João começa em vários trechos, né, colocando que Jesus é um novo nascimento. Para quem Jesus falou que ele era um novo nascimento nesse texto de João? Para quem que ele falou? Para Nicodemos. É necessário você nascer de novo. Como eu posso, sendo velho, nascer novamente? Jesus é um novo nascimento. E aí vem a pergunta para mim e para você: nós nascemos de novo? Somos nova criatura? Temos dado testemunho do novo nascimento? Nós somos estas pessoas que nasceram de novo. Nós temos que ser a diferença, não só fazer a diferença, mas ser a diferença. Porque às vezes a gente faz aquilo que mandam a gente fazer, não é? Agora, quando você é a diferença, você está mostrando caráter, você está mostrando aquilo que você é. Você está mostrando o que você é. Então ele disse para Nicodemos: necessário é que você nasça de novo. E eu acredito que você já nasceu de novo. Eu acredito que o Senhor, Ele nasceu no seu coração, Ele está aí trabalhando dia após dia na minha vida, na sua vida. Interessante que depois desse novo nascimento, o que é que Jesus ensina? Um versículo que todos vocês conhecem de cor.
João 3,16. Veja, você viu? Isso aí foi logo na sequência do novo nascimento. É um ensino que Deus, Ele amou, sabe quem quando fala o mundo? Eu, você, nós. Deus nos amou, de tal maneira que deu o quê? O seu único Filho, para que crescêssemos nele. A nossa fé tem que ser acrescentada em Cristo Jesus. Nós não podemos ter uma fé raquítica, uma fé parada. A nossa fé tem que ser atuante, crescente. Nós não podemos deixar que as circunstâncias da vida abalem a nossa fé. Pelo contrário, as circunstâncias da vida têm que fazer com que a minha fé, a sua fé aumente. Veja bem, lá em Atos fala que Pedro foi preso, ok? E o que a igreja fazia por Pedro? Constante orações, não foi assim? E o que aconteceu? Pedro estava algemado, e tinha vários guardas cuidando daquele local. E o que Deus fez por Pedro? Foi lá, livrou Pedro das cadeias, abriu as portas, e ele saiu pela porta da frente. O que significa isso para mim e para você? A igreja orando, você vai passar pela dificuldade e todo o inimigo vai ficar para trás, porque o inimigo não tem poder para tocar na sua vida, porque você é do Senhor, aleluia, você é bênção do Senhor, você, aleluia, glórias, é o que o Senhor resgatou deste mundo de pecado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele viu os dois discípulos, né? Ele viu aqueles dois discípulos e perguntou para eles, o que vocês querem? E ele falou assim, olha, eu quero saber onde o Senhor mora. E aí, vai a minha pergunta para você e para mim mesmo. Aonde o Senhor mora hoje? O Senhor tem que morar aqui, ó, Ele não pode estar tão longe. Ele tem que estar morando aqui, ó. Ele não pode estar longe, eles têm que estar morando em nós. E é interessante que esses dois discípulos foram até onde Jesus morava e passou a tarde toda, ao começo da noite. Eles passaram lá para ouvir Jesus, ficaram lá ouvindo Jesus, aprendendo de Jesus. Nós só podemos falar de Jesus quando nós aprendemos de Jesus. Então esses dois discípulos, que era de João Batista, esses dois discípulos, né? Ele convidou, olha, vem até a sua casa, e eles foram, e ficaram lá até o anoitecer, e conheceram Jesus. E qual foi o livro que André escreveu? Nenhum. Qual foi o milagre que André fez? Que eu saiba, nenhum. Interessante que foi o primeiro a seguir Jesus. Não é estranho? Hã? Mas o que André fez ao sair de conhecer Jesus? Se você continuar o texto que eu parei, eu não quis ler o texto, porque o texto é claro, ele já diz o que André fez. André, que era irmão de Pedro, foi ao encontro de Pedro, e chegou para Pedro e disse assim, Pedro, encontramos o Messias, aquele que eles aguardavam, o Salvador, o Libertador, o Resgatador. Encontramos o Messias,
ele evangelizou a Pedro, a primeira pessoa que André evangelizou, e eu não sei se ele evangelizou mais pessoas. Ele foi lá e falou: olha Pedro, encontramos o Messias, vem aqui, vamos vê-lo. Irmãos, nós temos que ser como André, não importa quantas pessoas você vai ganhar para Jesus, mas nós temos que falar de Jesus, nós temos que anunciar Jesus, nós não podemos ficar calados. Ontem à noite nós estávamos comentando de como está ruim o nosso país e o mundo, não é só o nosso país, e o mundo. E dizem que a igreja está crescendo. Eu não acredito. Porque quando a igreja de verdade ela cresce, o mundo melhora. O mundo melhora. E aqui, André, ele foi e falou: olha, nós vimos o Cristo, conhecemos o Cristo. E Pedro então foi conhecer a Cristo Jesus. Então, o que eu até escrevi muita coisa a este respeito aqui. Como eu já citei aqui, você não vê nenhum livro de André, de Pedro, você vê 1 e 2 Pedro, você vê em Atos dos Apóstolos, muitas coisas que Pedro fez. Pedro, por exemplo, ele entrando na casa de Enéas, né, e chega lá Enéas estava enfermo, e ele cita, né, que foi até a cura da Denise, vocês já sabem, eu já dei esse testemunho aqui. Ele chega para Enéas e diz assim: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E aquele homem foi curado pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem foi curado. Então Pedro foi usado para que um milagre acontecesse. Pedro foi usado para escrever 2 cartas. Mas quem primeiro falou para Pedro foi André. Talvez você seja um André hoje, para falar para uma pessoa, só que esta pessoa pode ser um instrumento valoroso nas mãos do Senhor. Deus quer te usar, irmãos. Olha, essa mensagem fervia dentro do meu coração. Ela não é uma mensagem longa, ela é muito curtinha. Ela é muito curta, porque eu e você temos que entender que o Senhor quer nos usar, não importa se é numa multidão ou com uma pessoa como André. Porque esta pessoa vai ser usada grandemente. E veja bem, na primeira pregação de Pedro, quantas pessoas chegaram-se a Jesus? Quase 5.000. Quem estava participante dessas 5.000 almas? André, porque foi André que falou para Pedro que havia conhecido o Messias. Na segunda mensagem de Pedro, quase 3.000 almas. Nessas 3.000 almas, também André estava ali incluído, porque André é quem levou Pedro a conhecer o Messias. Então não importa a quantidade de pessoas que você fale de Jesus, não importa quantos você traz para Jesus, mas o importante é que você leve o Evangelho de Cristo Jesus, que você anuncie o Evangelho de Cristo Jesus. André não perdeu tempo, ele conheceu Jesus e foi logo falar de Jesus para Pedro. Olha Pedro, nós encontramos o Messias. Encontramos o Messias. E Pedro então teve este encontro com Jesus, e Jesus transformou a vida de Pedro. E veja bem, João, ele não se limita somente a isto, né, a este conhecimento. Ele diz também que Jesus, ele é um noivo. E quem é a noiva? Somos nós, é a igreja. Ele é um noivo. E a noiva está sendo preparada para ter esse encontro com o noivo. Veja como o Evangelho de João, ele é rico em detalhes, que é importante eu e você conhecer. O Evangelho de João também diz que Jesus,
é a água da vida. Está em João 4,10. Jesus, Ele é a água da vida. E o que é que Ele disse para aquela mulher samaritana? Vocês se lembram? Ele pediu água para ela, não foi? Olha, eu quero água. Aí falou, como é você sendo judeu me pede água? E Jesus disse assim, se você soubesse quem fala contigo. Se você soubesse quem fala contigo. Se você soubesse quem está falando conosco hoje. Nós pediríamos esta água. Nós pediríamos esta água. E esta mulher, a samaritana, debateu um pouco com Jesus. Mas ela caiu na consciência e falou assim, olha, e voltou lá para a cidade onde ela era mal vista, viu? Aquele horário não era de buscar água. Buscar água era cedinho de manhã com todas as mulheres, uma ajudava a outra. Só que ela era de uma vida não muito fácil. E ela tinha vergonha de estar com as outras mulheres. Então ela foi naquele horário. Só que aquele horário, ela tinha um encontro com o Salvador da sua vida. Às vezes, irmãos, temos dificuldade, temos até vergonha como esta mulher, mas Jesus quer ter um encontro conosco. E Jesus quer nos usar, porque Ele usou aquela mulher foi lá na cidade, convidou Samaria para vir ver Jesus e ouvir Jesus falar, e diz que olha, hoje não mais cremos naquilo que você diz, mas pudemos ouvir do próprio Messias. Jesus pôde pregar aos samaritanos que Ele era o Messias, que Ele era o Salvador, que Ele era o resgatador, e Deus quer usar a minha, a tua vida, igreja, não só aqui na igreja, não só dentro dessas 4 paredes, Deus quer te usar no seu trabalho, na sua casa, na faculdade, na escola, na rua da tua casa, no condomínio onde você mora, eu não sei, mas Deus quer te usar num ônibus, Deus quer usar as nossas vidas. Nós precisamos conhecer Jesus para podermos falar de Jesus. E Jesus também, Ele é cura, ou não? Ele é cura, está lá em João 4,50. João 4,50 diz que Jesus é a cura. Ele vem e cura a nossa alma, Ele cura o nosso corpo, não somente o nosso corpo, como eu acabei de dizer aqui, eu passei por essa enfermidade, não é verdade? Todos nós podemos passar, mas a cura da alma, só um pode fazer. Não existe antidepressivo que cure a alma, não existe antidepressivo. O antidepressivo pode deixar até zen, mas não vai curar a sua alma. Quem cura a minha alma, a sua alma é Jesus. Ele é o Deus de cura. Ele é o Deus de cura. Interessante que no Evangelho de João, diz que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o caminho, então não pegue os seus pés, não desvie do caminho, fique firme no caminho, mostre este caminho para outras pessoas. Nós temos que anunciar este caminho, e Ele diz que eu sou o caminho, Jesus dizendo, eu sou o caminho. Quando nós conhecemos o caminho, nós podemos ensinar. Quando alguém te pede informação e você sabe a informação, o que é que você faz? Você é o GPS, entendeu? Entra à esquerda aqui, sobe ali, vira ali, você já chegou.
Não é assim? É a mesma coisa com Jesus. Ele é o caminho. Então eu tenho que saber que Ele é o Criador de todas as coisas, eu tenho que saber que Ele é o Deus, eu tenho que saber, aleluia, glórias, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu tenho que saber que Jesus, Ele é a luz para que eu e você não tropece, eu tenho que saber, aleluia, glórias, que Jesus cura não somente o meu corpo, mas cura a minha alma, da angústia, das aflições. Uma outra coisa muito importante no Evangelho de João, que ele fala que ele é o pão da vida. Quantas pessoas, mesmo com o estômago cheio, estão famintas? Mesmo com muita comida em casa, porque isso não é uma questão de dinheiro, é uma questão de fé. Então eu e você temos que mostrar que Jesus, Ele é o pão da vida. Temos que anunciar que Ele é o pão que veio dos céus, aleluias, em favor da minha vida, em favor da sua vida, aleluia, glórias, mostrar este Jesus, aleluia, glória, que Ele é a vida para nós temos que nos alimentar dEle. Olha, se para a mulher samaritana, Ele falou que Ele era a água da vida, aqui Ele está dizendo que Ele é o pão da vida. Ele ainda diz nesse texto que, olha, as pessoas comeram maná, é verdade, comeram o maná que Deus mandou, é uma verdade, é uma realidade, mas continuaram a sentir fome. Quem se alimenta de Jesus, aleluia, glórias, fica com a sua alma saciada. Eu e você temos que saciar a nossa alma na palavra de Deus, nós temos que, aleluia, glórias, deixar com que esta palavra se torne viva e eficaz, como Paulo escreve, viva e eficaz, na minha vida e na sua vida, aleluia. Eu já me antecipei, não falei que a anotação não dá certo comigo? eu já falei do caminho, né? E o pão é antes, eu me antecipo, isso que a anotação não dá muito certo comigo não. O Evangelho de João, no capítulo 14, que isso é importantíssimo para mim e para você, eu quero que você preste bastante atenção agora. Fala que Jesus, Ele vai enviar o Consolador, se Ele subir aos céus. Jesus já foi aos céus? Já foi ou não? Já foi, não foi? Então o Consolador já está conosco, o Espírito Santo da verdade, aquele que se revela a nós, e que nos ensina aquilo que nós devemos falar, e que nos faz lembrar de todas as coisas. Para fazer você lembrar, você tem que ter lido, para fazer você lembrar, você tem que ter ouvido uma pregação. O Espírito Santo de Deus quer te usar, quer te lembrar, quer manifestar a sua glória na sua vida. Ele quer ser um instrumento, o Consolador. Você já viu alguns momentos que você está de angústia, e por mais que você tenha uma pessoa do teu lado que te ama, parece que aquilo não passa. Eu até estava dizendo para o Nelson, né? Alguns meses atrás eu ouvi uma mensagem e uma angústia profunda bateu dentro do meu coração, que eu fui no apelo, eu fui à frente, não é? E eu chorava copiosamente, e eu não sabia o porquê, mas a angústia veio assim no culto, numa pregação, e o vice-diretor daquela igreja onde eu estava, ele me abraçou, me levou na sala, orou comigo, falou comigo. Depois, quando eu cheguei em casa, eu tive uma notícia muito ruim,
mas o Senhor já havia confortado e consolado o meu coração, Ele já havia preparado a minha alma para esta notícia. Deus quer fazer isso com você também. Deus quer te consolar, porque o Consolador, o Espírito Santo da verdade, aquele que não mente, aquele que levanta o que está caído, aquele que sustenta o cansado, aquele quando nós olhamos o texto da palavra de Deus e de repente nós já lemos 3, 4 vezes e nunca entendemos muito bem, de repente acende uma luz e parece que aquele texto ele é novíssimo, parece que você nunca leu, ele se revela a você. E o Espírito Santo de Deus, ele quer te usar. Nós sozinhos, igreja do Senhor, não somos nada. Nem igreja nós somos. Todas as pessoas hoje dizem, eu sou igreja. Eu sou igreja. Será? Igreja é quando nós nos reunimos. Igreja é comunhão dos santos. Eu posso ser o templo do Espírito Santo. Isso eu posso ser. O templo do Espírito Santo, mas igreja é aqui, ó. Nós somos igreja, a reunião dos santos, aleluia, glórias. E João, ele fala que Jesus, ele é a videira verdadeira, videira. E nesse texto ele fala que você e eu, nós temos que estar aonde? Ligados nele. Para quê? Porque se nós não estivermos ligados nele, o mesmo texto diz que seremos cortados e lançados no fogo. Nós temos que estar ligados em Cristo Jesus, para que a seiva, o alimento bom, venha para a minha vida, venha para a sua vida. Eu e você, nós não podemos deixar de conhecer Jesus, para que a minha vida, a sua vida, a nossa fé, ela seja estruturada, alimentada, fortalecida em Cristo Jesus. Aleluia, glórias. Então Jesus, ele é a videira e eu e você temos que permanecer nele. Não podemos vacilar, não podemos coxar em dois pensamentos, não podemos deixar falar, eu não sei se a grama do vizinho é melhor. Não, Deus te trouxe aqui, é aqui que Deus quer te usar. Deus te deu aquele trabalho, é lá que Deus quer te usar. Deus quer te usar todo momento. Nós precisamos só estar atentos naquilo que o Senhor quer nos usar. É interessante que às vezes a gente quer fazer com que a pessoa seja convertida, não é assim? A gente insiste, fala de Jesus, fala de uma maneira que de repente nós estivéssemos tentando convencer aquela pessoa, não é assim? Só que sabe quem é que convence, segundo o texto? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence da justiça, do juízo, não é assim? Que está lá. Quem convence é o Espírito Santo, mas ele precisa de um canal, uma ferramenta, um instrumento, e esse canal, essa ferramenta e instrumento é você. Sou eu, somos nós. Ele quer nos usar. Ele está aqui, ele está em você. Imagina, igreja, o potencial que tem em você, através do Espírito Santo de Deus. Nós podíamos estar orando, e o Senhor abalando esta nação, abalando o mundo. Nós podíamos estar profetizando de Jesus, e vidas se arrependendo, vindo chorando, porque o Espírito Santo de Deus nos usou, aleluia, glórias, e o Espírito Santo convenceu aquelas vidas, usando a mim e a você. Deus quer te usar. Eu vou ser repetitivo nisso. Deus quer te usar.
Deus quer fazer com que esse local fique cheio. Deus quer que esse local se torne pequeno. Deus quer isso, aleluia. E o que eu e você quer? O que nós queremos? Você tem feito como André? Você tem convidado, falou, olha, Pedro, João, Marcos, Nelson, Davi, você tem falado de Jesus? Olha, eu conheci o Messias, vamos lá, eu vou te apresentar para ele. E aí você começa a apresentar Jesus. Aleluia. Para mim encerrar, irmãos, eu não vou me estender até o último capítulo não, pode ficar tranquilo, eu só estou até o capítulo 12, tá? Eu só comentei até o capítulo 12, e bem resumidamente, aleluia. Jesus é a nossa paz. João cita Jesus como a paz, que Ele nos livra do sofrimento. Está no capítulo 16, verso 33, que Ele é a nossa paz. A paz que excede todo o entendimento, que guarda o coração e a mente. Quantas vezes nós sofremos porque a gente não busca a paz em Cristo Jesus? Quantas vezes a ansiedade bate, que pode bater para mim, para você, em qualquer momento, a ansiedade, porque se eu e você não tivesse ansiedade, não estaria escrito lá em Pedro, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele cuidará de vós. Então significa que nós podemos sim ter ansiedade, mas nós temos que saber onde colocar esta ansiedade, para que eu e você seja livre, liberto desta ansiedade. Então aqui Ele é a nossa paz, Ele inunda o nosso coração. Nós não podemos ter paz somente aqui onde nós ouvimos a palavra de Deus, só neste lugar que é agradável, louvamos ao Senhor, vemos as pessoas que amamos. Nós temos que ter paz, como o autor, né, Nelson? Essa é uma história bem antiga, o Nelson conhece também, e eu acredito que muitos de vocês pediram para alguns pintores, né, fizessem quadros do que eles entendiam sobre paz. Um pintou um oceano calmo, sem ondas, simbolizando paz. O outro pintou uma plantação de trigo, onde só batia uma brisa, não é? O trigo ficou tranquilo ali, não sofreu dano algum. Só que o terceiro, ele pintou uma árvore, açoitada por um vento fortíssimo, e lá existia um ninho, e o passarinho estava no ninho. Isso é paz. Em meio à adversidade, em meio aos problemas, saber que Deus está cuidando de mim, está cuidando de você. Isto é a verdadeira paz. Porque ventos, tempestades, nós vamos passar, irmão. Se eu chegar aqui e pregar que você veio para Jesus, seus problemas acabaram, eu seria hipócrita, mentiroso. Mas que Jesus pode controlar todas estas coisas e te dar a bênção. Chegar lá no mar, falar, olha mar, aquieta-te. Vento, para. E aí você vai dizer como os apóstolos, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Este é Jesus, o Deus, o Criador de todas as coisas, e que nos amou de tal maneira que veio morrer e ressuscitar, para que eu e você pudéssemos ter vida. Fora de Jesus, não há vida.
Nós somente existimos. Fora de Jesus não há vida verdadeira. E eu sei que aqui, eu acredito que todos vocês têm Jesus dentro do seu coração. Essa vida está dentro de você. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não deixe de falar de Jesus. Eu estou concluindo a mensagem. Não deixe de falar de Jesus. Você é o instrumento precioso de Deus neste mundo. Você é a luz deste mundo. Você é o sal da terra. Não deixe de falar de Jesus, pois Ele quer usar na sua simplicidade. Você não precisa ser um teólogo. Não precisa conhecer a Bíblia toda. Não precisa conhecer o Evangelho de João todo. Mas você precisa conhecer bem Jesus. Você precisa conhecer bem Jesus. E Jesus quer fazer com que eu e você sejamos conhecidos dele. Aleluia, glória. Jesus quer usar a minha vida, quer usar a tua vida. Não deixe de falar de Jesus. Não deixe de falar do Senhor Jesus. Não deixe de conhecer Jesus. Ore, interceda, clame pela sua igreja, pelo seu pastor. Ore, interceda, clame por este estado de São Paulo. Ore, clame, suplique, aí precisa de súplica mesmo, por esta nação. Não deixe de orar, não deixe de aprender de Jesus, porque quando você encontrar alguém com dificuldade, você vai ter uma palavra de fé, uma palavra de sustento, uma palavra que vai ser luz, que vai ser água, que vai ser pão, para aquela pessoa que veio ao teu encontro, ou você foi ao encontro dela, como André foi ao encontro de Pedro. Amém, igreja? É isso que o Senhor falou ao meu coração, e eu acredito que deve ter falado ao seu coração também. E você é a bênção de Deus, é o canal de Deus, é o instrumento que Deus quer usar. Amém? Deus abençoe a igreja. Eu retorno a palavra ao pastor Nelson. Amém? Aleluia, a paz do Senhor, irmãos, amém? Que você possa guardar essa palavra e praticar essa palavra em nome do Senhor Jesus, amém? Os varões têm mais um hino? Vamos chamar então os varões à frente, vamos louvar mais um hino e adorar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, irmão. Amém? As crianças, então vai lá, vamos chamar as crianças, tá aí nessa hora, aí depois vem os varões, amém? Encerrando em nome de Jesus. Todas as crianças podem vir à frente nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Alguém quer? Alguém quer? Todos nós andávamos de agarrado, como ovelha, cada um desviava pelo seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. Glória a Deus. Glórias a Deus pela vida de cada criança. Agora os varões à frente, louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Amém? Vamos
Vamos estar adorando ao Senhor agora com mais um louvor, que é os sonhos de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Grande Deus, Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar.
Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Glórias a Deus, as palmas para o Senhor Jesus, amém?